Você já pensou se existisse um conjunto de números que fosse capaz de ultrapassar todos os seus bloqueios mentais e promover uma verdadeira transformação na sua vida? E se eu dissesse que eu tenho esses números e que eu vou dá-los para você? Porém, preste atenção, eu não me refiro aos números que serão sorteados numa loteria. Eu me refiro a um conjunto de números conhecido como Código Grabovoi. E nessa aula nós vamos aprender como utilizar os códigos Grabovoi junto com a radiestesia. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Caio Hashimoto, eu sou terapeuta e sou professor. E também sou idealizador da formação Jornada da Radiestesia, onde você vai aprender como utilizar a radiestesia como um recurso para ser aplicado nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, na sua vida profissional, no seu equilíbrio mental, no seu equilíbrio físico e emocional. Tudo isso com o único objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Aqui no curso, você vai aprender como utilizar a radiestesia como uma ferramenta para você alcançar essa tão buscada transformação pessoal. A formação Jornada da Radiestesia é um curso completo, onde você aprende a técnica da radiestesia e como aplicá-la nas mais diversas áreas da atividade humana. Você vai aprender como utilizar os gráficos radiônicos para você fazer diagnósticos e tratamentos. Você vai aprender sobre a construção e a utilização de um psicogerador ou também aqueles dispositivos conhecidos como mesa psionica ou mesa radiônica. Você vai aprender como utilizar a radiestesia para a harmonização de ambientes através do estudo da geobiologia e vai aprender como utilizar a radiestesia para te auxiliar no planejamento de estratégias do seu negócio através da radiestesia empresarial. Além, é claro, de outras aplicações. A radiestesia ele é um recurso que pode ser aplicado em qualquer atividade humana e, por isso, ela é um importante diferencial para você alcançar os seus objetivos, seja no âmbito familiar, seja no âmbito dos seus relacionamentos, seja no âmbito profissional. Se você tiver interesse, basta você clicar no link que está na descrição e aproveitar as condições e os bônus exclusivos que eu estou oferecendo. Como eu disse, a radiestesia não se resume ao uso do pêndulo ou de qualquer outro dispositivo. A radiestesia ela está muito além disso, pois a radiestesia é a conexão do nosso consciente com o nosso subconsciente, junto com a nossa habilidade extrasensorial do tato. Isso quer dizer que quando nós captamos uma informação, nós trazemos essa informação do externo para o nosso subconsciente e com o nosso consciente nós resgatamos essa informação que provoca um estímulo neuromuscular em nosso corpo, resultando no movimento do pêndulo. Apesar de nós darmos plenos poderes ao nosso consciente, ele é responsável apenas por 5% das nossas ações, e sem contar que o que o nosso consciente pensa são apenas repetições daquilo que nos disseram que deveríamos pensar. É daí que surge aquela ideia sobre nós temos que dissolver o ego. Dissolver o ego não significa que você tem que deixar de existir, mas sim você se permitir que o subconsciente se sobrepuja em todas as suas ações. E quando estamos falando subconsciente, eu estou me referindo à nossa consciência espiritual infinita, que segundo Joel Goldsmith, dissolver o nosso ego é você poder comprovar a realidade através de uma consciência espiritual. Não estamos falando em abandonar as questões materiais, mas sim em você saber que as questões materiais são resultados, são fenômenos causados por uma subjetividade maior. E é justamente isso que nos foi ensinado. Porém, ainda não compreendemos quando nos foi dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Preste atenção que quando eu digo consciência espiritual, eu não faço nenhuma referência a qualquer paradigma religioso ou doutrinário. Eu me refiro à superconsciência, que se manifesta de acordo com os respectivos estágios da evolução consciencial de cada sistema. Eu me refiro à consciência do todo, e que, segundo Yogananda,
se manifesta pela inconsciência dos minerais, pela sensibilidade dos vegetais, pelo instinto dos animais, pela intuição introspectiva não desenvolvida de todos nós, seres humanos, e pelo seu estágio mais avançado, a intuição pura do super-homem. E neste espaço entre a intuição introspectiva não desenvolvida e a intuição pura, está uma ponte que vai nos levar para o outro lado, chamada radiestesia. É a radiestesia que traz a objetividade, que traz a comprovação da ideia subjetiva de que somos uma manifestação individualizada do todo. E é por isso que eu chamo a radiestesia de um recurso, pois ela pode ser integrada e aplicada em qualquer área da atividade humana, pois é através dela que você vai acessar o campo onde estão todas as informações. Através da radiestesia, você consegue acessar a sua consciência espiritual individualizada, que também é a consciência do todo. Giuliano Posati, ele resume muito bem isso dizendo: eu moro dentro de um Deus que mora dentro de mim. É uma ideia simples que, para ser compreendida e sentida, basta que você desarme todos os seus mecanismos de defesa que trabalham para a sua concepção material. Outro ponto a se observar é que no universo tudo é informação. E se tudo é informação, tudo é energia. E se tudo é energia, tudo vibra. E se tudo está vibrando, tudo tem uma frequência. E se nós estamos emitindo uma frequência, nós estamos transferindo uma informação. É neste princípio que funcionam os gráficos em radiestesia, os tratamentos em radiônica e também os números de Grabovoi. Vamos imaginar, o nosso consciente, o nosso eu limitado, o nosso ego, o nosso mini-me, como você quiser chamar, ele só é capaz de compreender o mundo através das interpretações percebidas pelos nossos sentidos. E os nossos 5 sentidos, a priori, podem constatar somente a materialidade. E quais são as constatações que nós podemos ter a respeito desse mundo, baseado nesses 5 sentidos? Morte, doença, guerra, ódio, que são separados por alguns períodos de prazer, desejo, satisfação, dando a entender que para existir é preciso sempre ter um oposto. E nessa percepção, onde nós negamos a nossa consciência espiritual, o medo, a raiva e os pensamentos de separação tomam lugar da paz, da quietude, da integridade, e todas as ilusões se tornam verdadeiras, enquanto que a verdade ela se torna uma ilusão. Daí, tudo aquilo que nos foi dado para manifestarmos a consciência espiritual aqui neste plano material, como a abundância, o amor, a inocência, se tornam metas impossíveis, enquanto que o ódio, a vingança, a doença e a miséria são totalmente aceitas e justificadas numa lei de causa e efeito. É nessa loucura que tornamos essas ilusões reais, que nós acabamos aumentando a nossa coleção de crenças limitantes, que tem como única função consolidar uma ideia de que somos mortais, limitados e um sistema à parte desta superconsciência que nós vamos chamar aqui nesta aula de o todo. Então, se nós somos a própria consciência do todo individualizada, nós temos por herança o mesmo poder de criação e por isso nós somos co-criadores. E você pode estar se perguntando, mas por que a minha vida é assim se eu sou o co-criador da minha própria realidade? Será que eu sou capaz de criar coisas que realmente me prejudiquem? A resposta está na própria pergunta. Se você é co-criador da sua realidade e a realidade ela é uma interpretação, você está criando a sua realidade externa idêntica à sua realidade interna. No hermetismo, nós temos uma lei chamada de lei da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora. Esta lei serve como justificativa para alguns viverem em condições tão escassas, seja de alimento, dinheiro, afeto ou amor próprio. E com base em tudo que falamos aqui, nós podemos dizer que para nós mudarmos a nossa realidade, basta mudarmos a nossa maneira de pensar, falar, agir e também de sentir. É uma atitude simples, porém não é uma atitude fácil, pois para a nossa mente consciente
O simples, ele não faz sentido algum. O que tem valor para a nossa mente consciente sempre é a complexidade. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que passa em frente a uma concessionária e ela vê um carro e ela pensa, eu quero este carro para mim. Como funciona o consciente dessa pessoa quando ela deseja esse carro? Vamos fazer uma analogia para compreendermos o fluxo dessa informação. Nós temos uma informação que precisa chegar ao seu destino para ser materializada. Então, o seu consciente faz um requerimento de um pedido e o envia para o departamento de materialização, conhecido como subconsciente ou consciência espiritual. Esse requerimento, antes de chegar no departamento de materialização, ele vai passando por vários outros subdepartamentos. Ele vai passando pelo subdepartamento da lógica, pelo subdepartamento da emoção e também pelo subdepartamento do sentimento. Até aí tudo bem, se não fosse a questão de que cada um desses subdepartamentos tem que dar um aceite nesses requerimentos antes de serem despachados para o seu destino final, que é o subconsciente responsável pela sua materialização. No entanto, estes subdepartamentos são regidos por uma legislação chamada de crenças limitantes. Então, a cada subdepartamento que passa esse requerimento, é anexado nele uma nova observação baseada nesse regimento das crenças limitantes. Então, um pedido simples e objetivo, quando chega no seu subconsciente, ele está todo rasurado e cheio de observações. O departamento do subconsciente, ele recebe este requerimento todo rasurado, cheio de anexos e observações. E ele faz uma análise do pedido, então dá-se início ao processo de materialização. Voltando lá no nosso exemplo, o desejo de ter o carro, ele é encaminhado para o subconsciente para que ele possa cocriar este carro na realidade material. O requerimento ele é feito e, ao chegar no subdepartamento da lógica, é colocado uma observação baseada no regimento das crenças limitantes que nós construímos durante toda a nossa vida. E quando esse requerimento chega no subconsciente, ao invés da informação eu quero este carro, a informação que chega é eu quero ter esse carro, porém para eu manter esse carro é preciso muito dinheiro para colocar o combustível, para fazer o licenciamento, para pagar os impostos, seguro, manutenção e etc. E para isso eu preciso realmente dispor de muito dinheiro e eu não tenho esse dinheiro. O subconsciente pega essa informação, esse requerimento, junto com as suas observações e o interpreta como, sim, realmente é possível que você tenha esse carro. Porém, pelo que eu vejo, segundo o seu pedido e suas observações, é que este carro ele vai lhe trazer mais problemas do que soluções. E isso não é um castigo, é apenas o seu subconsciente cocriando algo que você ordenou. Agora imagine a tagarelice da nossa mente dizendo: para eu ter dinheiro, eu preciso de um emprego melhor, para um emprego melhor, eu preciso estudar mais, porém, eu não tenho tempo para estudar. Por quê? Porque eu tenho um emprego ruim, porque eu tenho uma família que só me dá trabalho, os meus filhos e isso, aquilo e etc. E a pergunta que fica é: o que será que nós estamos cocriando para a nossa realidade? A nossa sorte, e este é o verdadeiro motivo de estarmos aqui nessa dimensão, é que nessa dimensão de frequências mais densas, de tempo e de espaço, as coisas ainda levam algum tempo para se materializar, dando a possibilidade de corrigirmos a nossa mente em relação aos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Caso contrário, imagine quantas pessoas seriam dizimadas no nosso dia a dia apenas pela força do nosso pensamento. E nesse exemplo que eu dei sobre o carro, você pode utilizar para empregos, relacionamentos, dinheiro, saúde, família e tudo mais que você quer e que você não tem. Isso é tão difícil nós termos um desejo simples e objetivo do tipo eu quero isso, eu posso ter isso, eu tenho isso. Como nós faríamos para mudar a nossa realidade? Como nós podemos despertar para uma consciência espiritual se nós estamos presos em uma consciência humana? É neste ponto que entra em cena Grigori Grabovoi, doutor em ciência com um vasto currículo acadêmico e que publicou vários livros abordando o tema da manifestação física através da energia da consciência, ou o que ele chamou de campo criativo da informação. Grabovoi define o ser humano em alma, espírito e consciência e diz que essa estrutura interna, alma, espírito e consciência,
também constrói o mundo à nossa volta. Ele afirma que todos nós estamos conectados com o todo. E quando as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles estão em harmonia com a consciência do todo, nós podemos recriar a realidade à nossa volta. Basicamente consiste em reconhecer o nosso poder, em reconhecer a nossa consciência espiritual. E reconhecer a nossa consciência espiritual é reconhecer que nós somos uma extensão do todo e que nós compartilhamos de todo o seu poder de criação. E o que são esses códigos numéricos de Grabovoi? Cada número ele possui uma informação para uma respectiva área da nossa consciência. E a sequência desses números eles possuem uma frequência vibratória que atua diretamente nas áreas afetadas. Isso provoca uma mudança que permite que a consciência espiritual ou o campo informativo entre num fluxo harmonioso com a consciência do todo. Então, esses números eles atuam nas questões psicológicas, físicas, afetivas e financeiras que estão em desequilíbrio, fazendo uma reordenação de acordo com a norma do Criador. Segundo Grabovoi, o significado vibratório de cada número ele está relacionado a um estado espiritual ou a um processo. Nós temos então o número 1, que representa o princípio, o 2, a ação, o 3, o resultado, o 4, a correlação com o mundo externo, o 5, a correlação com o mundo interno, o 6, o sistema informativo óptico, 7, a plataforma para os aspectos do desenvolvimento do amor, 8, a estruturação espaço-tempo, 9, a conexão com o Criador e 0, a passagem, o período transitório. Para lermos as sequências, nós temos que saber que o número antecessor sempre estará relacionado com o número seguinte. Vamos pegar uma sequência para interpretar. É importante que você leia os números de forma cadenciada. Então eu tenho aqui uma sequência que é para estimular a produção de serotonina, trazendo alegria. A sequência é 5, 1, 4, 8, 1, 2, 3. Então, com base nos números que nós vimos, nós podemos interpretá-lo da seguinte maneira. O 5 ele é a correlação com o mundo interno que causa uma nova qualidade de tempo. O 1 ele vai representar aquilo que foi transformado e se dará um novo início. O 4 é gerado uma nova correlação com o mundo externo. O 8, o tempo infinito que transforma a realidade. O 1, o novo início por causa das relações com o mundo externo. O 2, a partir desse novo início será gerada uma nova ação. E o 3, alcançando o resultado esperado, que é, no caso, a produção de serotonina e, consequentemente, a alegria. Essa sequência ela funciona da seguinte maneira. O cérebro começa a agir de forma diferente do que o acostumado e se volta para a norma do Criador, restaurando assim a produção de serotonina e, consequentemente, trazendo a alegria. Essa foi uma breve introdução aos códigos de Grabovoi. E é o que nós precisamos saber para cumprir o objetivo dessa aula. É um assunto bem interessante e que eu tenho tido bons resultados em suas aplicações. Por isso, eu aconselho para todos que se interessaram por Grabovoi que se aprofundem nos seus estudos. Agora vamos voltar para a radiestesia. Sabemos que qualquer forma geométrica ela influencia na emissão de uma energia. Os gráficos em radiestesia funcionam da seguinte maneira. O operador, que é o radiestesista, ele emite uma energia psíquica com uma intenção. Essa intenção ela se encontra de forma difusa e contaminada com as suas questões pessoais que nada tem a ver com a sua intenção. E quando essa intenção ela chega no gráfico, toda essa energia difusa ela é modulada e limpa de qualquer tipo de contaminação psíquica oriundas do operador. Então o gráfico ele vai emitir uma energia que contém os pacotes de informação até o objeto-alvo. O objeto-alvo é quem vai receber esse pacote de informação. E esse pacote de informação ela chega até o objeto-alvo através do raio união. Todo esse processo ele acontece através da ressonância. Junto dessas intenções, você pode enviar outras informações como propriedades e qualidades de cristais, remédios homeopáticos e, por que não, as frequências vibratórias do código Grabovoi. Eu vou explicar sobre os gráficos que estão no material que eu disponibilizei gratuitamente para download. E para isso, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se você quiser saber mais sobre os gráficos, eu disponibilizei também uma aula onde nós tratamos sobre este assunto. Basta você clicar aí no card que está na sua tela. Vamos então para o nosso manual prático de como utilizar a radiestesia junto com os códigos Grabovoi.
No nosso manual, eu separei esses gráficos em especial, porém você pode usar qualquer outro gráfico de sua preferência, desde que eles tenham uma coerência radiestésica, que eles sejam emissores e que suas funções elas sejam equivalentes ao objetivo que você está enviando. Lembrando que você pode imprimir todos os gráficos numa folha A4, de preferência numa gramatura maior e que eles tenham o maior contraste possível, ou seja, a impressão ela deve ser preta e branca. Quando nós escrevemos o nome de um objeto-alvo num papel, nós estamos criando um testemunho. Porém, esses testemunhos eles não possuem um quanto energético para serem utilizados em nossos trabalhos em radiestesia. Então, nós vamos utilizar o decágono duplo para impregnar os nossos testemunhos, ou seja, o nome da pessoa, a sequência de números e o objetivo, que é a nossa declaração. Se você é radiestesista, você deve fazer uma pesquisa radiestésica sobre o tempo necessário do processo de materialização e valorização dos testemunhos. Depois, nós temos o gráfico turbilhão, que você vai utilizar para as questões de aquisição material. Depois, nós temos a pirâmide plana, que você vai utilizar para as questões materiais, para você alcançar metas materiais, para as questões a respeito do seu corpo físico e também para te auxiliar na solução daqueles problemas que você já tentou de tudo e não conseguiu solucioná-los. Para potencializar as suas emissões, você pode direcionar uma das pontas da pirâmide plana para o norte magnético do planeta. Depois nós temos o gráfico 9 círculos. Ele é um gráfico de proteção. Algumas pessoas acreditam que esse gráfico ele serve apenas para proteção de bens materiais. Porém, os seus estudos ao longo dos anos comprovou que, além de proteção de bens materiais, ele serve para proteção de locais, objetos e seres vivos, além de questões abstratas contra energias negativas externas. Por exemplo, você pode proteger o seu carro contra roubo e acidentes, você pode proteger a sua casa contra algum desastre, o seu animal contra doenças, o seu jardim contra ataque de pragas e você também pode se proteger contra o ataque de energias psíquicas como a inveja, o ciúme, pensamentos negativos, energias obsessoras e muito mais. Então, se você quiser manifestar algo que esteja relacionado à questão de proteção, você vai utilizar o gráfico 9 círculos. E por fim, quando você quiser trabalhar com qualquer uma dessas questões e tudo o que você precisa é enviar os padrões vibratórios dos códigos sem que eles sofram qualquer tipo de interferência energética sobre o seu trabalho, você deve utilizar o espiral. Para este gráfico é importante que você deixe o início do espiral direcionado para o norte magnético do planeta. Esses são gráficos simples que não necessitam de conhecimentos aprofundados sobre a sua utilização. Por isso que eu os escolhi. Sobre a utilização, nós devemos lembrar que o tempo de materialização e valorização radiestésica do testemunho lexical no decágono duplo, ele é de 30 minutos. E você só deve utilizá-lo para os testemunhos escritos, para os testemunhos lexicais. Caso você for utilizar uma foto, você não precisa valorizá-la. Depois de 72 horas, os testemunhos eles já perderam todo o seu quanto energético. Por isso é preciso que você refaça todo o processo de valorização ou que você construa um novo testemunho. Preste atenção à orientação geográfica dos gráficos. Alguns gráficos são recomendados que você os oriente para o norte magnético do planeta. Você pode achar o norte magnético do planeta utilizando uma bússola ou, se você for mais experiente, você pode utilizar o pêndulo. Para isso, basta que você pergunte onde fica o norte magnético. Você também pode utilizar um cristal de quartzo ou alguma pedra que esteja relacionada com o objetivo do seu trabalho para potencializar a emissão do gráfico. Acompanhe o processo diariamente, pesquisando sobre a taxa vibratória da emissão, sobre a sua qualidade, além de você certificar se os gráficos eles estão saturados. Alguns gráficos, quando eles ficam amontados por muito tempo, eles sofrem de saturação e começam a emitir uma onda nociva que pode ocasionar alguns confortos ao objeto-alvo. E por isso você precisa acompanhar todo o processo utilizando o seu biômetro de Bovise. Caso você não tenha a possibilidade de acompanhar todo o processo radiestésico, lembre-se que a cada 72 horas você vai ter que desmontar o gráfico, você vai ter que limpá-lo esfregando uma flanela ou colocando um saquinho de enxofre ou mesmo utilizando um ímã ou
apenas um sopro forte sobre o dispositivo. O importante é que depois de você fazer o processo de desimpregnação, você se certifique se o dispositivo está saturado ou não. Para você acompanhar todo o processo, você deve utilizar o biômetro de Bovis e perguntar sobre a taxa vibratória do dispositivo. Por exemplo, tenho aqui o meu gráfico montado e eu vou vir aqui todos os dias com o biômetro de Bovis e vou perguntar qual a taxa vibratória desse gráfico. O ideal é que os valores sejam acima de 6.500. Eu posso também perguntar sobre a porcentagem de eficiência da emissão dessa energia. O ideal é que sejam valores próximos a 100%. Para você saber se esse gráfico ele está saturado, se ele está emitindo ondas nocivas, basta você colocar o pêndulo sobre o gráfico e perguntar se esse gráfico ele está emitindo ondas benéficas. De acordo com a sua convenção mental, o pêndulo ele vai fazer o movimento. Por exemplo, para mim, que eu utilizo a convenção mental padrão, o sim é no giro para a direita e o não é no giro para a esquerda. Então, eu coloco e pergunto: esse gráfico está emitindo ondas benéficas, sim ou não? Se ele girar para a direita, significa que sim. Se ele girar para a esquerda, significa que não. O que você vai ter que fazer? Você vai desmontar o seu gráfico, você vai limpar o gráfico com um saquinho de enxofre, você pode esfregar nele uma flanela para que ele faça um atrito, ou você pode soprá-lo. O ideal é que quando você fizer esse processo de desimpregnação, que você se certifique se o gráfico ele ainda está emitindo ondas nocivas ou não. Essas são as observações a respeito do uso dos gráficos. E agora, finalmente, vamos para a nossa aplicação. Antes de tudo, é importante que você esteja relaxado, com a sua frequência cerebral em ondas alfa, e para isso você precisa fazer um exercício de relaxamento. Seja objetivo na sua intenção. Por exemplo, nós vamos montar uma declaração para uma pessoa que vai precisar fazer uma apresentação de um projeto para conseguir fechar um grande contrato. Isso vai trazer para ela um sucesso profissional, mais dinheiro e mais satisfação, e todos esses benefícios eles serão compartilhados para a evolução da humanidade. Agora vamos procurar os códigos referentes na tabela. Você pode escolher os códigos que você acha que você precisa para você colocar na sua declaração, ou você pode colocar os códigos que você já pesquisou através da radiestesia. Eu encontrei os seguintes códigos: autoconfiança, autoestima, concentração, criatividade, alcançar metas, atingir reputação profissional, autorrealização, tudo ficará 100%, sempre conseguimos o que colocamos como meta para todas as pessoas e para nós mesmos. Depois que você encontrou os códigos, escreva num papel, colocando um abaixo do outro, preferencialmente com uma caneta de tinta preta e num papel branco. Lembre-se que nesse primeiro papel você irá apenas escrever os códigos e a declaração você vai colocar em outro testemunho. Feito isso, você vai pegar outro papel e você vai escrever a declaração do seu objetivo. Atente-se em escrever em tempo presente, como se tudo já estivesse acontecido. Não foque em como vai acontecer e também evite que as suas crenças limitantes elas interfiram no seu papel. Não foque no problema, mas sim na informação que leva ao estado da norma do Criador. A nossa declaração ela ficou assim: eu, o nome da pessoa, aumento minha autoconfiança e autoestima para fazer a apresentação do meu projeto e assim alcançar com sucesso a meta de fechar um grande negócio que me traz uma excelente reputação profissional e autorrealização. Tudo é possível e tudo ficará 100%. Sempre consigo o que coloco como meta. E agora você vai reescrever essa mesma declaração, porém, nesse outro papel você vai colocar as sequências junto da sua declaração. Ela vai ficar da seguinte forma. Então, eu, o nome da pessoa, aumento a minha autoconfiança e você então coloca o código. Você vai fazer isso em toda a sua declaração. Os testemunhos com a sequência e com a declaração, eles devem ser colocados dentro do decágono duplo para a valorização. Você deve utilizar um decágono para cada testemunho. A declaração que você escreveu com os códigos, você vai utilizar para você fazer os seus exercícios de visualização.
Caso você esteja usando um testemunho lexical para o objeto-alvo, ou seja, para aquele que vai receber a frequência vibratória do comando, você deve valorizá-lo no decágono duplo. E para isso, você vai utilizar o mesmo procedimento. Ou você vai utilizar a pesquisa radiestésica para saber sobre o tempo que vai levar todo o processo, ou você vai deixá-lo aqui por 30 minutos. Com os testemunhos valorizados, agora nós vamos montar os gráficos. E como eu vou trabalhar com uma questão que não envolve apenas o material, mas também questões subjetivas, eu vou utilizar o espiral. Você também pode escolher radiestesicamente qual é o melhor gráfico para o que você pretende manifestar. A montagem é simples. Eu vou utilizar então o gráfico espiral. Eu vou colocar o testemunho, pode ser uma foto ou pode ser o testemunho lexical. Lembrando que esses testemunhos eles já estão valorizados. E claro, se for uma foto, você não precisa valorizá-lo. Então eu vou colocar aqui a foto. Eu vou colocar a sequência numérica e vou colocar a minha declaração. Feito isso, eu vou também colocar um cristal para potencializar a sua emissão. Esse gráfico ele precisa de orientação espacial, por isso é necessário que você direcione o começo do espiral para o norte magnético do planeta. Vamos supor que ele seja aqui. Feito isso, o dispositivo está montado, agora nós vamos ativá-lo. E para ativar o dispositivo, eu vou encontrar o ponto de suspensão, deixando o pêndulo escorregar entre a ponta do dedo indicador e o dedo polegar lentamente, até que ele comece a fazer um movimento circular, regular e forte. Quando ele fizer esse movimento circular, regular e forte, significa que você encontrou o ponto de suspensão. Agora, você vai forçar o giro do pêndulo e conforme você força o giro do pêndulo, você vai emitir a sua intenção, que é a de você enviar essa frequência vibratória. Você vai girar o tempo que você achar necessário. Quando você achar que já foi o suficiente, você deixa o pêndulo parar. E o pêndulo ele vai fazer o movimento e vai chegar uma hora que ele vai parar. Quando ele parou, significa que o dispositivo ele está ativado. Você então vai pesquisar sobre o tempo que você deve deixar aqui. É por horas, por minutos, por semana, por meses? Ou, se você não quiser pré-determinar um tempo, você tem que fazer uma pesquisa radiestésica diariamente nesse gráfico. Você então vai acompanhar o seu processo utilizando o biômetro de Bovise. Você pode então vir aqui e perguntar sobre a taxa vibratória desse gráfico. O ideal é que ele tenha valores acima de 6.500 unidades Bovi. Você pode perguntar sobre a eficiência da emissão em porcentagem. E o ideal é que ele esteja em valores próximos a 100%. E você também pode pesquisar se o dispositivo ele está saturado, se ele está emitindo ondas benéficas ou não. Lembre-se que a cada 72 horas você vai ter que refazer todo o processo. Você vai ter que valorizar novamente os testemunhos e você vai ter que limpar o gráfico. Feito isso, você vai montá-lo novamente, colocando os testemunhos, colocando o seu corretor e você ativando novamente aquele processo que eu ensinei para vocês. Com isso, os gráficos eles estão emitindo essa informação da sequência numérica de Grabovoi de forma modulada para o subconsciente daquele que foi descrito no testemunho. Como a radiestesia ele tem o objetivo de nos auxiliar nos processos emitindo as frequências vibracionais desses códigos, eu aconselho que você faça também os procedimentos recomendados para a aplicação dos comandos. Particularmente, eu faço uma prática chamada pilotagem. Você vai então utilizar a sua declaração com as sequências do código Grabovoi para que você possa fazer essa visualização. Vale lembrar que tudo isto é um comando para facilitar o processo de você materializar os seus objetivos. E quando eu digo auxiliar, significa que você precisa colocar movimento para esta manifestação. Não adianta você colocar um comando para você atingir as metas se você não faz a sua parte. Não adianta você colocar um comando para você ter inteligência se você não estudar. Não adianta você colocar
questões sobre dinheiro inesperado, sobre fluxo de dinheiro, se você também tem grandes bloqueios de crenças limitantes a respeito da escassez. No nosso exemplo, essa pessoa que ela quer fazer essa apresentação para que ela possa conseguir todos esses benefícios. O que adiantaria se ela não fizesse essa apresentação? Então nós temos que prestar atenção o que nós realmente queremos. Nós queremos uma verdadeira transformação na nossa vida ou nós queremos um show de mágica? As mágicas, elas servem para nos distrair e a transformação, ela serve para nós manifestarmos o nosso talento em prol da evolução da humanidade. Então tudo que precisa ser feito você já sabe. Basta você mergulhar dentro de si e se conectar com a nossa consciência espiritual. O intuito dessa aula é mostrar a aplicação da radiestesia junto com a ferramenta de Grigori Grabovoi. Assim como a radiestesia não se limita à utilização do pêndulo, os conhecimentos de Grabovoi também estão além de você ficar repetindo sequências numéricas. Aliás, os conhecimentos eles são bem profundos e envolvem, além de sequências numéricas, a utilização de técnicas de visualização, formas geométricas, além de ter uma vasta área de aplicação. Lembrando que os códigos Grabovoi eles não têm nenhuma relação com os índices utilizados na radiônica, como os índices Delaware, ou até mesmo com as sequências numéricas que nós encontramos nas indicações dos gráficos ômega alfa. Tudo isso são perspectivas diferentes da mesma causa, e não quer dizer que um é mais eficiente que o outro. E para baixar todo esse material que nós utilizamos aqui nesta aula, basta você clicar no link que está aqui na descrição. E se você gostou dessa aula, eu peço que você comente, que você coloque as suas dúvidas e as suas sugestões. Não esqueça de deixar o seu like e eu peço que você compartilhe esse vídeo para que ele possa ser distribuído para o maior número de pessoas e assim também ajudar o nosso canal. E se você quiser receber mais conteúdo sobre a radiestesia e suas aplicações, não esqueça de seguir o nosso canal. Eu agradeço a presença de todos vocês e nos vemos na próxima aula.